Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz Antônio, Alex, Murilo, Arthur, Diego, Davi. Vamos esperar um pouquinho, né, para o restante da turma chegar. Faltam 2 minutinhos para iniciarmos nossa aula. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, assim que todo mundo entrar. E aí, como é que estão? Arthur Reis está entrando. Meus amores, quem quiser adiantar, pode ir pegando o material na página 60, né? Foi onde nós paramos ontem. Eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do Nunca, que eu fiquei devendo essa resposta ontem por falta de tempo. Raul, bom dia. Gabi, bom dia. Meus amores, deu nosso horário, nós só temos 10 alunos, certo? Ah, tem gente conectando agora. Bom, enquanto isso eu vou compartilhando a tela, mas antes de começar a aula em si, eu vou conversar com vocês um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Apesar de ter compartilhado a tela, eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da atividade que o prazo era sexta-feira. Vou falar aqui quem me mandou a atividade. Se por um acaso outra pessoa tenha me mandado e eu não tenha anotado, por favor me fale, tá? Vou falar agora, deixa eu ver aqui, só temos 14 participantes, mas vamos lá. Vou falar quem me mandou. Ana Carolina, Arthur Marim, Breno, Davi Bóbio, Davi Leite, Gabriela, Isabela, Júlia Brezeski, Júlia Dávila, Lara, Lian, Luiz Antônio, Maria Luísa, Murilo, Nanda, Rafaela e Tiago. Esses alunos me enviaram, os demais não me enviaram e eu, sinceramente, não vou ficar recebendo atividade eternamente, não, tá, gente? Não vou mesmo. Amanhã nós temos aula? Temos. Na aula de amanhã eu vou corrigir essa atividade com vocês. Quem me enviar até amanhã cedo, beleza. Quem não enviar, não precisa enviar mais, porque vai ficar com zero, tá bom? Arthur, você falou que colocou no meu e-mail, o meu e-mail eu não olhei de verdade, mas eu vou verificar e qualquer coisa eu entro em contato com você, tá bom? Eu vou verificar, só não tenho como verificar agora, certo? No e-mail eu realmente não olhei a atividade. Então, combinado, atividade sobre a atividade, né? Nós já estamos resolvidos. Vamos lá, eu vou agora começar a nossa aula. Ontem. Não tem problema não, Arthur, pela plataforma, a única coisa, deixa eu falar um pouquinho com vocês, tem muita gente, Ana Clara, Ana, pra tia não consta aqui não, você mandou por onde?
Ana Clara, você enviou por onde? Pelo Alunos Book? Eu vou confirmar, tá? Mas não tinha não ontem. Até a hora que eu olhei, que era umas 4 da tarde, não tinha não, tá bom? Para quem está com dificuldade em acessar ou em mandar um arquivo pelo Alunos Book, prestem atenção. O Alunos Book, gente, você manda arquivo em PDF, por exemplo. Como é que vocês salvam um arquivo em PDF? Não tem quando você vai lá no cantinho, arquivo, salvar como, e você põe o nome do arquivo? Quando você vai colocar o nome do arquivo, embaixo dele tem o tipo de arquivo que você quer. Aí você vai ver PDF, você clica em PDF, salvar, que aí aquele arquivo vai se transformar em PDF e você consegue anexar tranquilamente, tá bom? É muito simples mesmo. Mas, de qualquer forma, eu deixei claro para vocês que vocês poderiam me mandar pelo WhatsApp. Então, aquele aluno que de repente achou que tinha mandado pelo Alunos Book, mas não veio, não conseguiu, tira uma foto e me manda pelo WhatsApp. Tudo bem? Lembrando que tem que ser hoje. Outra coisa, a prova eu pedi que vocês me mandem por e-mail, tá bom? Tá lá o e-mail, tanto no Alunos Book quanto no WhatsApp. No Alunos Book, quanto no final da provinha do livro, tá bom? Aí vocês vão fazer e me mandar por e-mail. Certo, pessoal? Vamos começar nossa aula. Aqui, onde nós paramos, adjunto adverbial versus objeto indireto. Antes de falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma dúvida que foi gerada ontem, que é o nunca. Davi, se você quiser me mandar só as respostas, não tem problema não, mas eu acho mais interessante, fica muito mais organizado quando você imprime, quando você manda as respostas, tá? Tudo bonitinho. Mas se não tiver como imprimir, você pode fazer no próprio computador e devolver o arquivo, ou você pode mandar as respostas, se não tiver jeito, tá bom? Vamos lá. Ontem surgiu uma dúvida, o Tiago tá aí? Já entrou? Já Tiago? entrei, professora. Então, ontem surgiu uma dúvida por parte do Tiago e acredito que por parte de outros alunos também, a respeito do nunca. Que eu disse a vocês o seguinte, que o nunca, ele pode indicar tempo ou ele pode indicar negação. Mas eu falei também para vocês que tem alguns gramáticos, se vocês pesquisarem na internet, por exemplo, alguns gramáticos vão trazer o nunca apenas como tempo, outros vão trazer apenas como negação, e sinceramente é muito difícil diferenciar. De que maneira nós vamos fazer isso? Eu vou fazer um combinado com vocês. Quando usarmos o nunca, vocês vão poder colocar tanto tempo quanto negação. Porque olha só, deixa eu tentar chegar isso aqui um pouquinho para cá, só para poder fazer umas anotações. Só um minutinho, que aqui eu consigo fazer umas anotações. Vou colocar algumas frases para vocês analisarem comigo em relação ao nunca. Opa. Se quiserem anotar, fiquem à vontade, tá? É só para eu dar uma explicação a vocês, porque nem os gramáticos entram em uma
vamos dizer, em um acordo sobre o nunca. Por quê? Quando eu falo assim, nunca digas isso, eu quero dizer, eu posso dizer com valor negativo, de não, mas eu posso dizer também com valor de em tempo algum, em momento nenhum. Vocês concordam comigo? Tem como afirmar que esse nunca é negativo ou é temporal? Eu posso afirmar? Não posso. Eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque ele tem tanto valor negativo quanto valor temporal. A mesma coisa acontece com os outros. Eu não farei isso nunca. Esse nunca, como já tenho não, eu posso afirmar, não farei isso em tempo algum. Mas eu posso também afirmar que esse nunca, ele só faz o quê? Ele afirma o valor negativo. Então, pessoal, sinceramente, vocês vão trabalhar todos os nuncas que vocês encontrarem como negação ou como temporal. Os dois serão aceitos. Porque se nem os gramáticos que estudam a língua há anos e anos conseguem entrar num acordo sobre isso, não sou eu que vou exigir de vocês que vocês coloquem apenas um ou apenas outro, tá bom? Como eu disse, tem gramática, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar o nunca apenas como negação, vocês vão encontrar o nunca apenas como tempo e vocês vão encontrar os dois. Só que aí eu pergunto, em todas as frases que vocês encontrarem, vocês não vão conseguir distinguir o valor temporal do valor negativo. Tá claro isso? Certo? Ontem eu vi a pergunta do Tiago, né? Acho que o Davi Leite também questionou, mas eu não ia ter tempo hábil para responder a vocês. Então, por isso, eu preferi responder hoje. Tá bom? Ok, Ana. Tia Fernanda, assim que acabar as aulas de hoje, eu vou olhar, tá bom? Pode ficar tranquila. Obrigada. Meus amores, então tá certo a respeito do nunca? Dá um joinha aí pra tia. Dá um joinha aí. Certo. Agora, retomando o nosso conteúdo, nós vamos. Ontem eu falei para vocês da diferença entre o advérbio, o adjunto adverbial e o agente da passiva. Falei que para se lembrar do agente da passiva, eu tenho que pensar no conceito do agente da passiva. Ou seja, o agente da passiva, eu tenho um sujeito que sofre a ação, eu tenho uma locução verbal na voz passiva e eu tenho alguém que age sobre aquele sujeito. Então, tem uma diferença muito grande entre o agente da passiva, que está agindo sobre o sujeito, e tem uma diferença grande entre o adjunto adverbial de causa, que é a causa de alguma situação. Concordam? Depois, ficou para explicar... gente, desculpa, eu tô com... Parece que eu tô meio gripada. Vamos lá. O adjunto adverbial vezes o objeto indireto. Por quê? Porque normalmente o adjunto adverbial ele tem preposição. Toda vez que ele é uma expressão, ele é preposicionado. Então, eu posso confundir com o objeto direto também. Quando eu falo aqui, viajei de trem, o que é que eu vou ter que perceber? Observem que o objeto indireto, ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto, ou seja, é um verbo que precisa
precisa de complemento e esse complemento vem acompanhado de preposição. Sem o complemento, ele não tem sentido. Ele não gosta. Não gosta de quê? Então, ele precisa do complemento para fazer sentido. Mas se eu disser simplesmente viajei, eu preciso explicar o veículo que eu utilizei para viajar? Eu preciso explicar quando eu viajei, como eu viajei? Eu não preciso. Então, se eu falar simplesmente viajei, o verbo tem sentido completo. Então, ele é um verbo intransitivo. Observem aqui, muitos adjuntos adverbiais são introduzidos por preposição, o que pode causar alguma confusão na hora de classificá-los. Então, tudo isso aqui vocês vão grifar para mim, por favor. Na hora de classificar. Para diferenciá-los de objetos indiretos, deve-se lembrar que os objetos, aqui, ó, os objetos apenas complementam o sentido dos verbos sem expressar circunstância de advérbio. Então, o objeto indireto, ele completa o sentido de um verbo. Sem o complemento, o verbo não faria sentido, ok? Agora, o adjunto adverbial, ele vai completar um verbo intransitivo, um verbo que tem sentido completo e vai nos dar uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, de intensidade, ou seja, o verbo intransitivo não precisa. Mas aí nós colocamos o adjunto adverbial para completar esse verbo, para dar uma informação a mais sobre esse verbo. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui, viajei. Eu viajei, tem sentido completo. De trem, configura uma circunstância o quê? De lugar, certo? Vamos lá. Há também situações em que o complemento de um verbo tem valor adverbial. Deixa eu ver a pergunta do Davi aqui. Tem como ter um jeito mais fácil de saber o verbo intransitivo? Ô, Davi, o verbo intransitivo, a forma mais adequada, agora que vocês estudam adjunto adverbial, é perceber que além de ter sentido completo, quando ele tiver alguém ao lado, ou vai ser um advérbio ou vai ser um predicativo. Ele não tem objeto, tá? Mas a forma mais simples de verificar o verbo intransitivo é a relação de sentido do verbo. Tudo bem? Há também situações em que o complemento de um verbo tem valor adverbial. Nesses casos, é comum classificar o termo como adjunto adverbial e o verbo como intransitivo. Aqui, já que não é complementado por objeto direto ou indireto. É o caso, por exemplo, do verbo ir. Ontem eu até cheguei a falar com vocês sobre o verbo ir. Porque o verbo ir, por mais que ele não tenha sentido completo sozinho, quem vai a algum lugar, o complemento do verbo ir sempre será adjunto adverbial de lugar. Então, sempre será adjunto adverbial de lugar. Por quê? Quem vai a algum lugar. Então, vou à festa, vou ao baile, vou à padaria, vou ao supermercado. O verbo ir, ele necessita de um adjunto adverbial. Então, por isso, ele é classificado como verbo intransitivo sempre, ok? É igual o verbo morar. Ele
teoricamente, sozinho não tem sentido completo. Eu moro. Moro onde? Olha a pergunta que eu faço para o verbo morar. Moro onde? E aí eu disse a vocês que toda vez, peraí, deixa eu anotar isso aqui, que toda vez que a pergunta for aonde ou onde, a única coisa que eu poderei ter é um adjunto adverbial de lugar. Então, o verbo morar e o verbo ir, eles são intransitivos e ele exige, os dois exigem, desculpem, adjuntos adverbiais de lugar. Ficou claro? Vocês sabem a diferença entre aonde e onde? Quando eu falo onde, ele tem valor estático, fica parado, certo? Onde você mora? Você mora num lugar fixo. Quando eu falo aonde, dá ideia de movimento. Aonde você vai? Observe que há um movimento. Você vai de um lugar para outro. A forma mais fácil de vocês não errarem é trocar o aonde por para onde. Então, toda vez que couber para onde, vocês vão usar aonde. Então, se não couber, é simplesmente onde. Tá claro isso? Então, aonde é igual a para onde. Se não couber para onde, vocês vão usar apenas onde. Onde você vai. Ou onde você mora. Ou aonde você vai. Quando eu falo, vou colocar aqui, hein? Olha só. Onde você mora. Depois, aonde você vai. Aí eu vou colocar na frente, que tem valor, vou até colocar tudo maiúsculo, de para onde. Ok? O que acontece aqui? Deixa eu ver que alguém colocou alguma coisa. Ô, gente, eu prefiro tanto que vocês destravem aí o microfone e falem comigo para eu não ter que ficar olhando bate-papo toda hora. Falar aonde você mora é errado. Aonde você mora, falar ou escrever é errado. Sabe por quê? Olha só, quando eu falo onde você mora, cabe o para onde? Para onde você mora? Não cabe. Se não cabe, é errado. Agora, quando eu digo aonde você vai, eu pergunto para onde você vai? Aí tudo bem, tá? Então, como eu disse, o onde, ele é estático, ele se refere a algo fixo. O aonde dá ideia de movimento. Por isso, a forma adequada de utilizar é saber para onde. Combinado? Até aí alguma dúvida? Não? Então, só repetindo. Objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Um verbo que precisa da preposição para fazer sentido. E o adjunto adverbial completa o sentido de um verbo intransitivo. Um verbo que não precisa de complemento, mas que é agregado a ele alguma circunstância. Tudo bem? Joia. Vou limpar aqui meus desenhos. Posso ou tem alguém anotando? Posso, né? Vou limpar. E aí agora, quem é que leu o texto ontem? Do outro lado da janela. Alguém já leu esse texto ontem? Pessoal, vamos lá. Eu não deveria, nosso tempo é curto, né? Nossa aula acaba 8h40. Mas nós vamos ler o texto. Eu queria muito que vocês acompanhassem e tirassem as possíveis dúvidas das atividades comigo. Porque essa atividade aqui,
Eu passei no Alunos Book, se eu não me engano, na aula de ontem ou anteontem, não tenho certeza. Sinceramente, eu não tenho certeza. Vamos lá. Ele notava, olha só, do outro lado da janela, o nome do texto, o título do texto. Ele notava o defeito bem tarde, quando já passava horas vendo os programas. Era uma pequena mancha que mudava de lugar e às vezes desaparecia para voltar depois. A televisão era nova, não devia dar defeito. Mandou consertá-la. No primeiro dia, foi tudo bem. No segundo, lá estava a mancha de novo. Nos programas da tarde, a imagem era boa. Alguém o lembrou que talvez fossem os olhos cansados. Não eram. Sentia-os perfeitos, mesmo quando passava da meia-noite. Alguns filmes terminavam por volta das 3 horas da manhã. O técnico foi chamado de novo e tudo se repetiu. Até que ele resolveu vender o aparelho por qualquer preço e comprar outro, com sacrifício, o melhor e o mais caro dos anúncios. Até a meia-noite, a imagem era nítida, mas meia hora depois apareceu a sombra, vaga e móvel, como se fosse parte de outra transmissão. A mancha não era estática, tinha movimento. Suas bordas modificavam-se, dissolviam-se como algo em crescimento, em evolução. É isso, em evolução. Ele notou que a mancha era uma coisa viva. Às vezes tinha tanto interesse quanto os filmes. Ele se perturbava olhando aquilo, olhando para aquilo, tentando descobrir o que era, o que significava, enquanto se esforçava para não perder o que estava acontecendo atrás, no filme que ele acompanhava. Atrás? Por que atrás? A mancha não estava na frente. Misturava-se a imagem do programa transmitido. Ele já mudara a televisão de lugar, comprara filtros especiais, inutilmente. Embora não falasse com ninguém do prédio, um dia no elevador, quando conversavam sobre novelas, criou coragem, perguntou se eles notaram um defeito, uma leve mancha na imagem. Não, ninguém vira nada parecido. Aos poucos, desistiu de lutar contra a mancha. Não chamaria mais os técnicos, não tentaria eliminar o defeito, estava aprendendo a conviver com ela. Entretanto, a mancha não era somente algo que tapava o que estava atrás. Ela vibrava e se mexia com tal sutileza que parecia um pequeno programa dentro de outro que ele via. Surpreendeu-se um dia ao perceber que a mancha estava também aparecendo à tarde. Nem se lembrava há quanto tempo. Agora, quando o programa não era de seu especial interesse, ele olhava para a mancha, acompanhava suas bordas, tentava calcular quanto tinha crescido e até onde ia chegar. Bem tarde da noite, ela parecia bem maior e mais forte. Ela ficava no sofá, quase deitado. Ele ficava no sofá, quase deitado, olhando fixo, horas seguidas. Um dia, surpreendeu-se com um vídeo luminoso e branco, o zumbido do aparelho ligado, sem nenhuma imagem. Deixa eu virar a página. Então, ele se surpreendeu que não tinha mais nenhuma imagem. Vamos lá. Eram 5 horas da manhã. A estação tinha encerrado a transmissão. Ficou olhando por algum tempo ainda o retângulo mágico. Depois deitou-se e custou a dormir. Ficou algumas horas na cama, levantou-se e ligou o aparelho. A mancha estava lá, agora bem maior. Quando se deu conta de que a mancha já ocupava metade da imagem,
percebeu que só via também os programas pela metade. A mancha crescia do centro para as bordas. Fazia essas reflexões para si próprio de maneira fria e estatística, pois também ele aumentava as horas em que permanecia em frente ao aparelho, prestando a maior atenção. A mancha não era um borrão, era uma cena, personagens, gestos que ele identificava como se fosse um sonho. Só saía do quarto para pegar algo, um sanduíche, voltava correndo com medo de perder alguma coisa. Comia coisas frugais, olhando para o vídeo. Já não importava selecionar canais, procurar programas. A mancha estava ali e, fixando-a com atenção, revelava coisas, fisionomias que ele não identificava, mas que lhe pareciam importantes. Não se esforçava para entender nem reconhecer o que via. Era algo que o fascinava e o prendia, que talvez acabasse saindo do aparelho e invadindo toda a sua casa. Sim, havia personagens na mancha. E um mais especial que o emocionava, não sabia por quê. Assistia aos programas até o fim. Quais programas? Não saberia descrever ou dar título de nenhum. Ele via televisão e a mancha não existia mais. Era o próprio programa. O personagem principal foi adquirindo contornos mais preciosos e, embora não houvesse enredo ou história, sua maneira de andar, sua fisionomia marcada eram impressionantes. Com lágrima nos olhos, ele percebeu um dia que aquele personagem era ele próprio, circulando naquele retângulo, vivendo ali a sua vida. Nesse dia não dormiu. Ficou na frente da TV até o dia amanhecer. Não desligou também. Sem quase tirar os olhos da tela, bebeu apenas um copo de leite. Pestanejava e olhava o aparelho zumbindo. E, de repente, teve uma sensação estranha. O quarto parecia menor, mais quente. As paredes não eram mais paredes, mas tinham encaixes, fios, eram curvas, eram. O aparelho de televisão em sua frente parecia imenso agora, mas não era um aparelho. Era como se fosse uma janela retangular enorme, do tamanho da parede do quarto. Do outro lado da janela, não era a janela. Era o próprio vídeo que ele reconhecia. As paredes do quarto eram de vidro. Ele estava dentro do tubo, dentro do próprio aparelho. E lá fora, sentado em uma cadeira com os olhos fixos em sua direção, um homem cansado, mas atento. Poderia reconhecê-lo facilmente. Era ele próprio. Então, vamos lá. André Carneiro era ele próprio. De acordo com o texto, vamos conversar um pouquinho. De que maneira aquela mancha foi surgindo, ele foi reconhecendo, ele foi se identificando, e quando ele se deu conta, aquela mancha era ele. E quando ele se deu conta, aquela mancha já estava menor, ele já não estava em seu quarto, ele já estava dentro do aparelho. De que maneira isso se explicaria? Quem gostaria de me dizer aí o que é que entendeu desse texto? Vamos lá, quero ouvi-los agora. Vamos lá. O vício, Davi Leite colocou que foi o vício. Mas alguém gostaria de colocar alguma coisa aí para nós?
Pessoal, a palavra vício, ela nos caiu muito bem. Por quê? A partir do momento em que ele prestava tanta atenção naquela TV, aquilo para ele era tão importante que ele deixou de prestar atenção em qualquer outra coisa à sua volta. Ele parou de comer. Teve um dia que ele se lembrou e tomou apenas um copo de leite. Por quê? Porque o mais importante para ele era ficar diante daquele aparelho, diante da televisão, ora assistindo programas, ora assistindo a uma mancha. Quando ele fala naquela mancha, ele fala em um problema que era referente a ele, a vida dele. Aquela mancha refletia a sua vida. Então, prestem atenção, ela começou pequena. Ela começou pequena e ela foi o quê? Crescendo. E por que ela foi crescendo? Porque cada vez mais ele ficava diante daquela TV. Cada vez mais ele se preocupava mais com a TV, mais com os programas, mais com aquela mancha do que com o mundo, do que com a sua vida. E aí isso tomou uma proporção gigantesca. Quando a gente fala, ele entrou realmente na televisão, claro que não. Mas é como se ele não visse nada além daquela tela gigantesca. É como se ele estivesse lá dentro da TV, olhando para ele próprio, aquele homem cansado, que tinha tantas outras coisas para fazer, mas que não tinha capacidade de se levantar, de fazer, de sair, de ver pessoas. Ele só ficava diante da TV. Por isso que a palavra vício caiu muito bem. Ou seja, chegou um momento em que ele já não distinguia a realidade da ficção e ele caía, e ele acreditava estar vivendo, tanto na TV quanto na realidade, a mesma coisa. Ficou claro, gente, o texto para vocês? Ficou? Então, na verdade, é essa confusão entre o que é real e o que é imaginação, o que é fictício, ok? E a pessoa, quando ela assiste demais a TV, quando ela joga demais, quando dá muita prioridade a outra coisa, acaba, na verdade, se confundindo com a realidade, ok? Então, diante disso, nós temos as atividades aqui de compreensão do texto, mas o foco está nos adjuntos adverbiais. Então, esta atividade eu preciso que vocês façam hoje. Quem não fez vai ter que fazer para a gente poder corrigir amanhã. Combinado? Não adianta eu corrigir uma atividade que vocês não fizeram, porque assim vocês não conseguem passar para mim a dúvida de vocês. Se vocês tentarem e não conseguirem, vocês vão saber por que vocês não conseguiram. Vocês vão saber, né, onde vocês deveriam, o que é que vocês têm que me perguntar. Onde eu vou poder auxiliá-los. Mas se vocês não tentarem, vocês vão simplesmente copiar. Não é verdade? Pessoal, vou fazer uma chamada rapidinho. É a página 63 e 64, tá bom? O foco é no adjunto adverbial. Eu vou fazer uma chamada rapidinho. Por favor, destravem os microfones aí que eu quero ouvir. Alex. Presente. Ana Carolina.
Presente. Ana Clara, Presente. Ana Paula, Arthur, Presente. Arthur Reis. Arthur estava aí. Arthur, tá com o vídeo ligado, mas não. Breno, Presente. Davi Bobbio, Presente. Davi Leite, Presente. Davi Scandian, Davi Scandian, Diego, Diego tá aí? Tá aí. Presente. Ellen, Presente. Gabriela. Presente. Pessoal, quem eu chamei pode ir saindo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Gabi. Tia. Oi. Iago. Ah, tá, Arthur. Joia. Vou colocar aqui. Iago. Tá aí, Iago? Ian. Presente. Isabela. Presente. Isadora Durão. Presente. Isadora Prado. Presente. Júlia Brezeski. Presente. Júlia Dávila. Presente. Lara. Leandro. Liam. Presente. Linda. Luiz Antônio. Presente. Maria Luísa. Presente. Matheus Bastos não está assistindo. Matheus Pola. Matheus Pola estava com o computador ligado, né? Murilo. Presente. Nanda. Rafaela. Presente. Raul. Presente. Tiago. Presente, tia. Tia, Pessoal, depois olha lá o que eu te mandei no chat. Pois é, gente. Eu vou falar com vocês sobre a vida de vocês. Peraí. Tia, trocando de assunto, você está meio gripado, se você está muito cansado, porque o primeiro sintoma do Covid. Eu já tive Covid. Eu tive Covid naquele período que eu fiquei afastada, Tiago. Ah, tá. Então, Então tá tudo bem. provavelmente não é, né? Mas. Que era Covid? Tia, Hã? quase todo mundo da minha família pegou aqui, mas tá todo mundo bem, graças a Deus. Não, Tá pois quase é, todo eu mundo assim, aqui em curando. casa, meu esposo não teve, a minha filha, eu não cheguei a fazer exame nela, né? Mas eu acredito até que ela tenha tido, porque ela teve uma febrinha no mesmo período. Mas, graças a Deus também, assim, eu fiquei bem ruim, mas passou. Só Gente, Pedro aqui em casa que a gente não sobre a tem sua certeza. pergunta, a gente vai conversar com vocês sobre as questões de vocês. A questão do colega a gente não pode falar, tá bom? Beijos, meus amores. Fiquem Tchau, com tia. Deus. Tudo de bom. Tchau, tia. Tchau.